Hoje nós vamos conversar sobre a avaliação da capacidade civil nas demências. Meu nome é Elisier de Borba Teles, eu sou psiquiatra forense, professora do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da URGS e supervisora da residência em Psiquiatria Forense do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Assim como acontece em outros países, aqui no Brasil nós tivemos um aumento bastante expressivo nas últimas 2 décadas, né, na prevalência, né, no aumento do número de idosos e, consequentemente, num aumento no número de quadros demenciais. Nós sabemos que os quadros demenciais são caracterizados por um declínio das capacidades cognitivas de uma forma gradual e progressiva, e que dentre os quadros, né, que nós mais encontramos estão a doença de Alzheimer, que representa 60% a 80% desses casos, depois a demência vascular, a demência do corpúsculo de Levy e a demência frontotemporal. A demência é uma das principais causas de prejuízo funcional e de dependência na população idosa, né? Então, todos nós que trabalhamos, seja do ponto de vista psiquiátrico, seja do ponto de vista da psiquiatria forense com essa população, nós precisamos estar familiarizados com esse tema, né, para melhor ajudar e proteger os nossos pacientes. Nós sabemos que um diagnóstico precoce de demência vai propiciar um planejamento futuro, sobre vários aspectos, inclusive os aspectos financeiros, né, para que nós possamos, a partir do momento que nós sabemos dessa patologia, né, avaliamos a fase em que ela se encontra, os tratamentos necessários, né, nós começamos então a planejar a vida dessa pessoa, os cuidados necessários, né, a atuação da família e inclusive a proteção do ponto de vista financeiro, né, o que essa pessoa vai precisar para os próximos anos, né, para que ela possa seguir sendo atendida e cuidada. Se sabe, né, que existe uma necessidade de proteção jurídica e encaminhamento das perícias cíveis, né, na área civil, e que o aumento dessas demandas forenses de solicitação de avaliação da capacidade de gestão da própria pessoa pode ser tanto da gestão dela, dos seus bens, né, e algumas capacidades específicas, como a gente vai ver um pouco mais adiante. Como é que nós realizamos essa avaliação do psiquiatra forense, né? Ela tem sempre por objetivo a gente assegurar a autonomia daquelas pessoas que têm capacidade de tomar decisões ponderadas e coerentes, né? Quando a gente fala em coerência, a gente fala na coerência com a própria história do nosso paciente, né? Cada um tem a sua história, os seus valores, então assim, a gente espera que o idoso também mantenha essa coerência. E indicar algumas medidas de proteção para aqueles que têm um comprometimento cognitivo um pouco mais avançado, que já requerem uma supervisão ou mesmo uma intervenção direta. Existe uma diferença nessa avaliação clínica, na avaliação psiquiátrica forense, né? Na assistência, o profissional vai determinar, né, o processo da doença, enfim, a medida que a gente precisa tomar para prevenir, né, às vezes retardar a progressão e tratar todas as medidas possíveis, reversíveis. Na avaliação forense, além do diagnóstico da demência, é importante que a gente avalie o prejuízo que essa pessoa eventualmente pode ter na sua capacidade de gerir a sua própria vida, né, verificando quais domínios cognitivos apresentam esse prejuízo e em que intensidade. É uma avaliação bastante minuciosa, né, onde a gente vai tentar, então, localizar todas essas limitações. Essa avaliação, ela pode ser feita, né, no momento presente, quando a gente vai autorizar ou não um indivíduo ao exercício das suas capacidades, como na avaliação, por exemplo, de uma interdição, de uma curatela, ou ela pode ser uma avaliação retrospectiva, referente a um período específico que a gente quer determinar e avaliar se naquele período a pessoa tinha capacidade para aquele ato que ela cometeu.
como, por exemplo, as perícias de anulação de ato jurídico, né, tão frequentes. Então, na avaliação, além de nós fazermos um diagnóstico bastante minucioso, explicando quais domínios a gente encontrou prejuízo, qual é a extensão desse limite, desse prejuízo, né, e quanto isso pode incapacitar a capacidade desse idoso para exercer os atos da vida civil e em que intensidade. Também é bem importante, né, que a gente possa examinar se essa incapacidade ela é definitiva ou se ela é temporária. E nós vamos então escrever isso no nosso parecer. Aqui de uma forma bastante resumida, né, depois a gente vai ver em detalhes cada um, as principais contribuições da psiquiatria forense para as questões cíveis dos portadores de demência seriam a avaliação da capacidade civil, a avaliação da anulação de atos jurídicos, a avaliação da capacidade de testar e doar, consentimento para pesquisa e o consentimento para um tratamento. São situações, né, todas muito ligadas, né, a essa patologia e muitas vezes também a essa fase do ciclo vital da velhice. Na avaliação da capacidade civil, na interdição, nós vamos falar então da capacidade civil, que é aptidão para gerir a própria pessoa e os seus bens, né? Então, é a capacidade que a pessoa tem de cuidar de si, de cuidar dos seus objetos, dos seus bens, né? Na verdade, todos nós, desde o nascimento, enfim, né, diz a Constituição que nós temos essa capacidade. Eventualmente, alguma patologia, alguma condição do envelhecimento mais acentuada pode retirar parte dessa capacidade. Aqui lembrando que do ponto de vista jurídico, né, o nosso Código Civil de 2002, digamos, a legislação que trata, né, da questão da capacidade civil, no seu artigo 3º, né, ele descreve aquelas pessoas que são incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil, incapazes de uma forma absoluta, né, então ele fala que são as pessoas que têm uma enfermidade ou uma deficiência mental, que não têm discernimento para esses atos, e aquelas pessoas que por uma causa transitória não podem exprimir a sua vontade. Já no artigo 4º desse mesmo Código Civil de 2002, né, estão aquelas pessoas que são incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer. Seriam os ébrios habituais, os viciados em tóxicos e aqueles que por deficiência mental têm um discernimento reduzido, bem como os excepcionais e os pródigos. A partir do ano de 2015, foi instituído, né, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, né, mais conhecida como o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que ela se destina a assegurar e a promover, né, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades da pessoa com deficiência. Como vocês vão ver, esse é um critério de deficiência, é um critério bem amplo, né, se considera, diz o artigo 2º, que a pessoa com deficiência é aquela que tem um impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, em qual a interação de uma ou mais barreiras obstrui a sua participação plena e efetiva. Com a entrada desse estatuto, houve uma modificação no Código Civil de 2002, né, então é revogado o artigo 3º, né, tanto o 2 quanto o 3 são revogados, e o artigo 4º, ele agora, de acordo com a lei, ele fica, né, então, voltado para os ébrios habituais e viciados em tóxicos, e aqueles que, por causa transitória ou permanente, não podem exprimir a sua vontade. Como se percebe, né, a partir da vigência do Estatuto da Pessoa com Deficiência, então deixa de existir, né, a interdição absoluta. O que a lei nos fala também? Que a pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício da capacidade legal e igualdade de condições com as demais. E, quando necessário,
a pessoa com deficiência será submetida a uma curatela conforme a lei. E essa definição de curatela vai se constituir uma medida extraordinária, que é proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada caso e vai durar o menor tempo possível. Um item importante também que entra em vigor a partir do cumprimento, né, do Estatuto da Pessoa com Deficiência é justamente a tomada de decisão apoiada. Quando a pessoa, né, que apresenta então uma deficiência, ela pode ter duas pessoas indicadas por ela própria para auxiliar, para esclarecer, né, em relação a algumas decisões que ela precisa tomar e ser auxiliada na decisão por essas pessoas, tá? Então é feito um documento que é encaminhado ao juiz, aonde vai ficar registrado quem seriam essas pessoas, né? E elas têm essa função de auxiliar. Então isso para qualquer quadro, né, que se perceba uma, digamos, uma incapacidade comprovada. Quem pode promover, né, a curatela, a interdição? Muitas vezes parte de familiares, né, quando ainda estiver os pais vivos, os pais, o cônjuge ou um outro parente, e na ausência desses familiares, cabe então ao Ministério Público o início desse processo da interdição. Muitas vezes, quando a gente fala de forma geral, né, na questão da proteção das incapacidades, né, nós percebemos que normalmente essa ideia, né, e a própria tomada de iniciativa para o início desse processo, ele não coincide com o início da doença. Muitas vezes as famílias, digamos assim, têm um período para buscar se informarem, né, para buscar recursos na tentativa de tentar reverter esse quadro, e apenas quando elas percebem que existe uma necessidade maior, ou muitas vezes esse quadro digamos, progressivo, né, e não vai ter um retorno, é que então eles buscam o psiquiatra forense para iniciar o processo juntamente com o advogado. Então, essa decisão de iniciar o processo, ela não coincide muitas vezes com o início da patologia, muitas vezes tem um período de negação, né, onde as famílias buscam de diversos recursos para tentar reverter o quadro, né, alguns, digamos assim, mais acadêmicos, eventualmente até algumas soluções meio mágicas, né, até que parece que elas tomam consciência dessa irreversibilidade do quadro, né, e aí então buscam uma ajuda. Algumas vezes também muito motivado por questões econômicas, para preservar o patrimônio, né, e principalmente para proteger essa pessoa. Como é que funciona essa avaliação, né? Normalmente, o advogado vai fazer uma petição inicial, relatando a questão da doença, da incapacidade, da demência, né, comprovando, né, e isso normalmente é feito a partir de um documento emitido pelo médico, pelo psiquiatra forense, né, aonde ele vai descrever todos os achados dele, né, e fazer toda uma discussão psiquiátrico-forense em cima desses achados. Aí o juiz, então, o advogado vai encaminhar esse documento elaborado pelo psiquiatra forense ao juiz, que vai citar o réu para uma audiência, onde ele vai, então, entrevistar esse réu, vai tentar verificar, né, a extensão e a veracidade daquilo que é alegado no documento, e muitas vezes já vai indicar um perito oficial para que realize, então, a perícia desse suposto incapaz. Tá? Nesse período, a pessoa que vai ser periciada, a família, né, podem também contratar o assistente técnico, que seria o psiquiatra forense, né, que vai acompanhar o processo representando a pessoa, né, que se quer, digamos, proteger, eventualmente a família, enfim, né, então eles vão acompanhar esse processo pericial. Acontece a audiência e se é declarada incapacidade, né, e decretada então a interdição, a curatela, vai ser nomeado um curador, que pode ser o próprio requerente da interdição. E o juiz, então, vai fixar os limites dessa curatela, segundo o estado e desenvolvimento mental dessa pessoa que se vai interditar.
Como é que nós realizamos essa avaliação, né? Como é que se inicia isso? Então, se inicia muitas vezes quando o psiquiatra forense recebe um encaminhamento do médico assistente, do médico clínico que está acompanhando essa pessoa com limitações, né? Ou até mesmo uma busca da própria família, dos advogados, e se vai começar fazendo uma minuciosa avaliação dos autos, né? E dos documentos oficiais. Então, se avalia o que já tem de documento oficial, né? Se entrevista os familiares, os médicos, os cuidadores, e muito importante, né, a avaliação bastante criteriosa desse suposto incapaz. Quando eu falo em avaliação, normalmente são algumas entrevistas, né, alguns exames, onde também se solicita exames complementares, mesmo testes cognitivos de rastreio. Como a gente está falando muito na questão da demência, né, é importante que a gente possa saber a extensão dessa demência, o tipo, né, para que a gente também possa ter uma ideia do prognóstico. Então, é feito também entrevista com os familiares, com o médico, a equipe de cuidadores, é muito importante, os cuidadores têm informações muito fidedignas dos pacientes, né, eles conseguem descrever com detalhes as limitações. Nós fizemos aquilo que eu chamo de trabalho de campo, que seria, eventualmente, ter contato com registros hospitalares, né, com outras informações que possam nos contar, dar informações importantes a respeito desse paciente, e então nós vamos redigir, né, o laudo psiquiátrico forense, e se eu for um assistente técnico, eu vou redigir então o meu parecer, tá? Isso é então entregue à família, aos advogados, que encaminham ao juiz, né, e eventualmente, né, o médico perito, o psiquiatra forense, ele pode ser chamado para testemunhar em juízo, né, prestando esclarecimentos a respeito do que está escrito nesse documento médico legal, né, esclarecendo qualquer dúvida que porventura possa ainda restar. Importante a gente lembrar, né, que o diagnóstico de demência é mandatória a certificação do prejuízo cognitivo identificado, né, e que a gente possa fazer o diagnóstico diferencial, né, de que não se trata de um transtorno psiquiátrico, de um delírio, de uma depressão, né, que seriam reversíveis, enfim, ou mesmo de algumas condições clínicas reversíveis também, como de fundo metabólico, um hipotireoidismo, né, ou nutricional, alguma deficiência de vitaminas, de folato, né, que a gente pode tratar e ser reversível e não teria menor indicação, né, de um curador nesses casos. Importante lembrar também que assim como acontece esse processo de proteção, né, e de curatela, existe também o levantamento da interdição, quando se consegue a cessação da causa que determinou aquela incapacidade, né? São casos um pouco menos frequentes, mas é importante que se esteja alerta, que eventualmente alguns casos podem ser reversíveis se nós conseguirmos uma mudança daquele quadro. Eu vou falar um pouquinho sobre algumas perícias que os psiquiatras forenses trabalham bastante também, que são a capacidade de testar e doar, né, e a capacidade de consentir com o tratamento. São duas situações que, como a gente falou lá no início, né, como nós estamos trabalhando com o aumento da expectativa de vida, né, um aumento da população de idosos, a gente tem visto cada vez mais a nossa prática, né, tanto como psiquiatras, como psiquiatras forenses e peritos. Então, o que nós precisamos avaliar quando a gente está interessado, né, em estudar a capacidade daquela pessoa para testar ou mesmo para doar, né? Então, nós temos uma pessoa com um quadro de uma idade avançada, ou uma pessoa com quadro demencial inicial, e eu quero saber se aquela pessoa tem condições para fazer um testamento ou uma doação. Então, quando isso é feito em vida, quer dizer, a pessoa, né, é viva e deseja fazer um desses atos, o testamento ou a doação. Nós começamos avaliando a presença de um eventual transtorno mental
né, qual é o transtorno que essa pessoa apresenta ou não apresenta, qual é a intensidade, qual é a incapacidade, né, e o quanto esse transtorno pode afetar no discernimento da pessoa naquele momento que está fazendo o testamento. Como variáveis objetivas, se costuma sempre examinar a questão do conhecimento que a pessoa tem, né, já que ela está fazendo o testamento, o conhecimento que ela tem do seu patrimônio, né, o valor atribuído a seus bens, se ela tem noção, né, quem são seus herdeiros, quais são as consequências econômicas, né, para essas pessoas que tanto que vão ser beneficiadas com o testamento, como aquelas que vão ser excluídas. Algumas variáveis subjetivas que se avalia que são igualmente importantes são a história de vida do examinando, né, sempre buscando entender os valores, né, as relações que ele apresenta, né, a questão dos afetos, as gratidões que ao longo da vida, e principalmente o que a gente chama de uma coerência biográfica no momento do exame. Então, esse ato, né, de privilegiar uma pessoa, né, ou um grupo de pessoas, se isso tem coerência com a história de vida, ou mesmo, né, se o fato dessa pessoa resolver, neste momento da vida, fazer um testamento, se tem coerência com o seu estilo de vida, com a forma como ela sempre administrou a sua vida, né, com o que ela acreditava ser importante. Em alguns casos, a pessoa já é falecida e nós precisamos avaliar a capacidade que ela tinha de testar ou de doar na época do ato, né? Essas são perícias retrospectivas muito mais complexas, né? Porque nós temos que fazer uma inferência sobre o funcionamento dessa pessoa que já não está mais presente. Então, como é que nós estudamos? Nós estudamos o período anterior ao testamento, qual era o funcionamento dessa pessoa, o período peritestamento, na verdade, é o mais importante, como é que essa pessoa estava no momento que fez o testamento ou a doação, e um período posterior ao testamento, né, até chegar ao óbito. E é bastante importante também que se leia, né, e se analise o testamento. Tá? O que está escrito, quem foi beneficiado, né? Para que a gente tente entender esse quebra-cabeça, né? Desse funcionamento prévio, né? A medida tomada e as coerências. Outra função muito importante seria a capacidade para consentir com o tratamento. Nós que trabalhamos em hospitais gerais, né, e com pacientes ambulatoriais, estamos frequentemente nos deparando com esse tipo de situação, né, de pessoas que eventualmente podem não consentir com uma indicação médica, né, a indicação de um procedimento, a indicação de uma cirurgia, né, de um próprio tratamento, a permanência no hospital. Como é que nós avaliamos esse tipo de capacidade de consentir com o tratamento? Então, ela é dividida em 4 partes. Na primeira parte, nós temos que avaliar a capacidade da pessoa de entender a relevância das informações disponíveis, quer dizer, ela recebeu as explicações necessárias, né, e a gente quer verificar se ela consegue entender a relevância disso. Em seguida, nós avaliamos a capacidade de entender o diagnóstico, quer dizer, foi então explicado o diagnóstico que ela apresenta, né, e nós precisamos verificar se ela conseguiu entender esse diagnóstico. Outro item muito importante é avaliar a capacidade de apreciar riscos e benefícios de uma intervenção. Quer dizer, então foi indicada, por exemplo, uma cirurgia, né, e eu quero saber se, ao ser explicado, ela conseguiu entender o que significa a cirurgia, como, né, de uma forma, digamos assim, mais abrangente, isso vai ser feito, e que riscos ela tem em não fazer. E, por último, a avaliação da capacidade de expressar uma escolha, quer dizer, essa paciente, né, esse paciente que nós estamos avaliando, ele tem capacidade de se comunicar, de expressar o interesse dele. Lembro, né, o que parece óbvio, mas eventualmente não, às vezes no calor de uma emergência ou eventualmente em situações, digamos assim, de grande volume de pacientes,
né, pode ser que nem todas as explicações tenham sido dadas de uma forma, digamos, mais minuciosa, né, ou tenham sido dadas de uma forma, às vezes, muito acadêmica e com um linguajar muito diferente daquele paciente. Então, pode ser que ele não tenha entendido, não em função dele apresentar algum déficit ou um quadro demencial, mas porque, né, aquele, digamos, aquela apresentação, né, aquela linguagem muito técnica era muito diferente. Então, é importante que a equipe possa explicar, né, com calma, enfim, de acordo com a capacidade daquela pessoa, que então nós vamos avaliar se ela tem ou não capacidade de se recusar, né, a se submeter a esse tipo de tratamento. Então, esses são os pontos principais, tá, com relação à capacidade civil das pessoas idosas e mesmo das pessoas demenciadas. Muito obrigada.